Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Caríssimos, bem-vindos ao Domingo da Seitonei. É sempre uma grande alegria podermos transmitir esse grandioso ensinamento da Seitonei, um ensinamento que é transcendental e, ao mesmo tempo, que nos dá diretrizes, nos dá uma base para a vida cotidiana, para o aqui e agora. A vivência da Seitonei é toda baseada no aqui e agora. O passado já se foi, o futuro não veio ainda, então vivamos plenamente o agora. E hoje faremos o nosso estudo baseados no livro Orações Diárias, de autoria do professor Masanobu Taniguchi, Supremo Presidente da Seitonei. E antes de entrarmos propriamente no desenvolvimento deste tema, gostaria de falar um pouquinho sobre o conceito de oração na Seitonei. Então, Orações Diárias é o título do livro. Dia desses tem um canal de YouTube que eu acompanho, e ali uma pessoa, o dono do canal, que ancora seus programas ali, ele, sabendo de uma pessoa que estava doente, que fazia um inscrito no canal, e ele pede para todas as pessoas que acompanham, então, orem, todos vamos orar por esta pessoa, e ele diz, peçam com fervor, peçam com humildade, peçam. Ele usa essa expressão peçam várias vezes. Bacana, né? Ele realmente abriu o seu canal, que não é voltado para isso, não é um canal voltado para religião, para filosofia, então é um outro tipo de canal, mas isso faz parte da nossa vida, e ele, com esse sentimento de empatia, pedindo para que todos orassem para aquela pessoa. Mas me chama a atenção que várias vezes ele repete a expressão peçam. E a Seitonei tem um conceito diferente de oração. Às vezes as pessoas pensam em oração como um tipo de petitório ou algo de suplicar a Deus, mas vejam que a própria Bíblia diz, o vosso Pai que está nos céus já sabe aquilo que vos é necessário antes que vos lhe peçais. Então, ali já está escrito que antes de nós pedirmos qualquer coisa, Deus já nos concedeu aquilo. Mas não quer dizer que não há necessidade de orar, né? Mas a oração é justamente um processo em que nós vamos tirar uma fotografia, vamos dizer assim, daquilo que já existe no mundo de Deus, que aqui na Seitonei nós convencionamos chamar de mundo da imagem verdadeira. É uma imagem verdadeira porque está no âmago de todas as imagens que são aparentes, existe essa imagem verdadeira. Então nós vamos tirar uma foto e vamos revelar essa foto neste mundo de tempo e espaço, aquilo que já existe. Então ele falava de saúde da pessoa, a vida perfeita
já existe no mundo de Deus. Então nós vamos fazer com que essa vida se projete aqui. Não é uma crítica à iniciativa da oração, mas apenas aprofundando, que no caso desse canal ou de outras pessoas que fazem oração pedindo algo a Deus, mas vamos aprofundar um pouquinho esse conceito de oração. Em japonês a palavra oração se diz inoro. Este i é de inochi, quer dizer vida, e o noro é de nobero, que é a declaração. A oração, então, é a declaração da vida. Nós, então, procuramos sempre fazer orações afirmativas, orações positivas. Então, se nós suplicamos, por exemplo, uma pessoa que está ansiando por uma condição melhor, uma condição mais confortável em termos financeiros, por exemplo, e ele faz a oração: Deus, tornai-me uma pessoa próspera. Porque o que está embutido nesta oração, o que é que ele está efetivamente declarando? Eu sou pobre, eu não sou próspero. Então isso é um tipo de oração também. Como todo pensamento, toda palavra e o próprio sentimento, e quando o pensamento vai revestido de sentimento, ele tem uma força concretizadora muito grande. Então toda oração, todo pensamento, ele é oração. Se nós mantemos um tipo de pensamento, esse pensamento é oração. Então, de posse deste conceito, nós vamos então entrar no estudo, não vou ler na íntegra, né, mas o estudo desta oração, que é a oração para despertar da ilusão da luta pela existência. Essa luta pela existência é uma tônica do mundo, nos parece assim. Nós percebemos que a ideia que nós temos é que a natureza trabalha desta forma, como também as próprias civilizações se desenvolvem. Hoje em dia não é tanto, mas a gente vê sempre as civilizações se desenvolvendo em termos de conquistar territórios. Hoje em dia a gente ainda vê lutas por territórios, mas por lutas por concessões, por presenças comerciais e zonas de influência e por aí afora, tanto politicamente quanto comercialmente. Mas aqui a oração vai nos dar uma outra perspectiva. Então, aqui nos diz a oração: o pensamento de que o mais forte se alimenta do mais fraco e o mais fraco será expulso pelo mais forte também é um ponto de vista equivocado e unilateral. No mundo perfeito criado por Deus, todas as coisas encontram seus próprios lugares. Não há conflito, não há quem se alimente do próximo e não há tormento. Isso que aparenta estar em conflito, alimentando-se do próximo, e em tormento, é o mundo fenomênico que vemos através de nossa percepção e conhecimento. Nós vimos, inclusive, dentro do mundo hoje, né, uma visão, essa visão ganhou muito espaço se alguém prosperar é porque está roubando do outro. E aí essas pessoas que têm esse pensamento são levados ao choque. Uns que têm uma certa prosperidade têm que se defender, os outros atacam, aí se sentem atacados e diminuídos. Nós devemos entender que quando um prospera, todos prosperam. Inclusive, filósofos se debruçaram sobre essa questão, surgiram correntes políticas e nós vemos que sempre que essa corrente que diz, olha, nós precisamos de poder a um partido, a um grupo, e aí nós vamos fazer com que os capitalistas, que são exploradores, sejam rebaixados ao nível dos outros. Então, dê o poder na nossa mão. Então, nós tiramos o poder de uma classe burguesa, como se diz, né, e damos o poder às mãos de um grupo, e nós vemos que sempre que esses regimes se efetivaram, a opressão é muito maior. Então, não preciso contar os exemplos da história. Basta qualquer pessoa relativamente bem informada sabe do que eu estou falando. Existem, inclusive, exemplos hoje em dia. Então, nós vemos que... Por que acontece isso? Porque as pessoas se baseiam na disputa. Quando nós pensamos que quando um prospera, todos prosperam, que somos uma única vida, que existe a possibilidade também, se um país se expandir, vai prejudicar o outro, que todos os países podem se expandir, expandir no sentido de novos conceitos e realmente riqueza, todos poderão prosperar. Inclusive também em relação à natureza, que este livro se chama Orações Diárias, Orando pela Grande Harmonia entre Deus,
a natureza e os seres humanos. Então, mesmo que em relação à natureza, nós podemos prosperar se nós não tivermos o pensamento de usurpar. Nós podemos prosperar e a própria natureza também poderá prosperar, se desenvolver plenamente. Isso que se baseia nessa visão do mundo da imagem verdadeira. O fenômeno é um reflexo da mente humana que aparece através dos sentidos. Então, o fenômeno que nós dizemos é este mundo perceptível. Então, essas conturbações políticas, econômicas, até guerras que nós vemos pelo mundo, tudo isso são reflexos da mente humana. A própria Constituição da ONU diz o seguinte, uma coisa muito interessante. Ela diz que as guerras são formadas primeiro na mente. Portanto, é no âmbito da mente que devemos construir as defesas para a paz. No momento que nós, os seres humanos, passarmos a conceber a paz na nossa mente, haverá paz. No momento que nós passarmos, pelo menos, a conceber a paz em nosso interior, poderemos criar a paz ao nosso redor. Se olharmos para o mundo através da nossa própria mente temerosa, aparecerá um mundo que tememos. Se olharmos para o mundo com um sentimento de unidade entre eu e os outros, aparecerá um mundo de doação e ajuda mútua, quer dizer, um mundo de paz entre mim e os outros. O fenômeno não é a imagem verdadeira de todas as coisas, ele é a imagem colorida pelas próprias crenças da pessoa. Aqueles que olham para a natureza usando os óculos de luta pela existência, ou o mais fraco se alimenta do mais fraco, o mais forte se alimenta do mais fraco, indubitavelmente verão um mundo miserável e cruel, colorido com as cores desses óculos. Nós olhamos para o mundo com esta mente e é interessante que nós trazemos essa visão que o homem primitivo vivia integrado com a natureza e observando a natureza, ele vê aquela situação do forte se alimentando do fraco e concebeu-se a ideia de que é um mundo de disputa, mas hoje em dia os próprios cientistas já dizem que o mundo natural é um mundo não de competição, mas um mundo de colaboração mútua. E dentro do reino humano, nós devemos ter esta visão também, que é um mundo de colaboração mútua. Se nós prosperarmos, nós vamos fazer com que as outras pessoas também prosperem, com que a sociedade prospere. E as pessoas também concebem um mundo de dificuldades. Nós devemos sempre ter uma visão de mundo que é um mundo que tem as portas abertas para nós. Então, Deus colocou diante de nós todas as portas abertas e só não conseguimos transpô-las porque não conseguimos entender que essas portas efetivamente estão abertas. Você foi colocado no mundo para vencer, para realizar uma missão. Então, e Deus não dá algo que nós não somos capazes de realizar. Então, nós estamos aqui com o objetivo de prosperar, de nos expandirmos. Esta é a realidade. Então, muitas pessoas têm uma concepção cristã de que o mundo seria um mundo de pobreza, mas o cristianismo verdadeiro não é isso. O que Jesus disse? Isso está escrito no Evangelho. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então, esta abundância é a vontade de Deus. Jesus, como personificação divina, nos trouxe essa ideia. Vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Mas as pessoas não conseguem viver em abundância, primeiro porque desejam a prosperidade, mas não desejam isso até o fundo da sua alma. Então tem aquela ideia, eu sou pobre, mas sou bom cristão. Seja bom cristão e seja rico, prospere. Ou a pessoa que não professa cristianismo, por exemplo, a pessoa que uma família budista, seja um bom budista e seja próspero também. É interessante porque as religiões às vezes transmitem esse conceito de que a riqueza é algo desejável, algo bom. O budismo também tem uma passagem que contam que os discípulos encontraram um tesouro e o Sakyamuni, o Buda histórico, haveria dito: afastem-se, é uma cobra venenosa.
Então, as pessoas às vezes pensam, têm esse conceito de que a riqueza é algo que nos afasta de Deus. Se assim fosse, os ladrões seriam as pessoas mais virtuosas do mundo, porque estão levando a prosperidade para as pessoas poderem se aproximar de Deus. E não é assim. Então, nós devemos entender que a riqueza, a prosperidade, ela deve ser colocada em benefício da humanidade, mas ela não é de forma alguma algo ruim. Nós, quando falamos colocar a serviço da humanidade, então você pensa assim, então isso aqui eu não posso fazer, uma viagem de lazer. Quando você está fazendo uma viagem de lazer, você está enriquecendo a sua cultura, conhecendo outras pessoas, conhecendo os novos lugares, dando alegria para si próprio. E quantas pessoas que trabalham dentro deste mundo do turismo, né? Então, tudo isso é algo para benefício da humanidade. Devemos ter essa concepção. Então, quando nós vamos buscar uma melhor condição de vida, seja de saúde, harmonia familiar, tudo isso nós devemos conceber dentro da nossa mente, mirando para aquilo que já existe no mundo de Deus. Deus criou tudo perfeito. Mirando para isso, trazer, como que tirando uma foto, tirar uma foto desse mundo da imagem verdadeira e trazer para este mundo perceptível. Nós vemos que as pessoas falam muito de fé e acredita-se que a fé é algo como nós pedirmos para que Deus, eu tenho fé em Deus, isso é uma coisa correta, eu tenho fé em Deus, portanto, Ele fará. Tem a oração que diz, voltar-se para o Senhor teu Deus e o resto Ele fará. Sim, mas esse voltar-se, se nós trocarmos essa palavra fé por padrão de pensamento, eu acho que fica um pouquinho mais claro para uma linguagem mais atual. O tipo de padrão de pensamento que nós temos é a nossa fé. Então não é só essa fé no sentido religioso. Nós somos exatamente aquilo que nós acreditamos ser. Com sinceridade, faça uma análise. As pessoas às vezes pensam, puxa, eu sei que eu sou uma pessoa com muito mais capacidade, eu sou uma pessoa realizadora, mas eu me encontro nessa situação e não consigo sair dela. Se você olhar com atenção, você vai ver que, em grande medida, você realmente não se vê como realmente uma pessoa capaz. Você realmente não se vê como pessoa realizadora. Nós vemos que as pessoas realizadoras são aquelas que têm um alto índice de assertividade, porque tem autoconfiança. Então eles chegam, olha, isso é assim, 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 e às vezes a gente olha pessoas até com mais capacidade, mas que não têm tanto sucesso, porque lhes falta essa autoconfiança. Isso, aí alguém pode pensar, puxa, ele está descrevendo a minha vida. Ele está falando exatamente o que acontece comigo. Eu me vejo como pessoa mais talentosa, vejo outros que talvez não tenham tanta capacidade, tanto talento, ou tanta formação, capacidade técnica, ou seja o que for, né? Mas não estão tão bem preparados, porém estão em situação melhor. Então, como é que nós vamos fazer? Tudo isso a gente treina também. Você pode treinar a fé, treinar a sua autopercepção. As coisas são gravadas através de palavras, as palavras que nós ouvimos na infância, aquilo que nós vamos repetindo mentalmente, isso é oração, conforme eu disse no começo. Elas estão determinando o nosso destino hoje. Portanto, a Seichonoye nos ensina a meditação Shinsokan. Essa meditação, nós temos até o canal do preletor João Ricardo Viana, que ele nos ensina a meditação Shinsokan. Então, todas as semanas está no ar pelo portal da Seichonoye também. Ele vai nos ensinando, mas nós temos livros que tratam sobre isso. Nas sedes da Seichonoye, nós ensinamos essa meditação e que nós nos assentamos e, fechando os olhos para esse mundo dos 5 sentidos, nos voltamos para o mundo divino, onde já há tudo de bom, onde nós somos seres infinitos e dotados de capacidade infinita. E nós vamos contemplar esse mundo e vamos, à medida que nós queremos desenvolver determinada capacidade, podemos afirmar
isso dentro da nossa própria oração. Então nós, por exemplo, começamos com eu sou filho de Deus, eu me reverencio porque sou filho de Deus. Então isso é ótimo para retirarmos aquele conceito de que nós somos seres inferiores que não merecem ser reverenciados. Nós próprios começamos a nos reverenciar. Nós podemos anotar num caderno de elogios, fazer para nós próprios, elogiando todos os dias as nossas boas qualidades, as nossas qualidades, enfatizando as qualidades. Eventuais defeitos de personalidade vão se calando, porque eles não são reais. Eles são coisas que foram hábitos adquiridos em alguns momentos e que nós passamos a achar que aquilo fazia parte de nós. Então, esse treinamento ele pode ser feito e nós começamos então a descortinar o novo mundo, porque é interessante que a nossa mente ela se comunica com a chamada mente cósmica, que é uma mente universal, e essa mente vai buscar as oportunidades, as condições para que nós nos autorrealizemos. Aqueles que olham para a natureza usando os óculos da luta pela existência, ou mais forte se alimentam do mais fraco, indubitavelmente virão um mundo miserável, cruel, colorido com as cores desses óculos. Aqueles que olham para a natureza com a mente de doação mútua e cooperação mútua, verão um mundo de coexistência, coprosperidade e simbiose. Entretanto, cada um desses mundos é fenômeno e não é imagem verdadeira. Por trás deles está a imagem verdadeira que transcende os sentidos, transcende o tempo e o espaço. Essa definição é muito boa porque a gente vai entender que mesmo as coisas boas desejáveis, elas não são reais. É bom entender esse conceito porque então se elas manifestam, porque nós vamos buscar neste mundo da imagem verdadeira e trazemos para cá um mundo de cooperação, de simbiose, conforme nos diz a oração. É muito interessante que uma pessoa, isso no começo da Seichonoye, que assim, a Seichonoye nem tinha tantos adeptos, e a pessoa, ele estava procurando um emprego, isso no Japão, ali antes da primeira metade do século XX, o Japão não era essa potência econômica que é hoje, não tinha tanta diversificação econômica de trabalho também, uma pessoa estava desempregada e ele começou então a professar a Seichonoye e surgiu uma oportunidade de emprego e ele escreve para o mestre Masaharu Taniguchi, correio muito ágil na época, né? E então mandava, dia seguinte já havia a resposta, né? E ele escreveu para o mestre Masaharu Taniguchi dizendo que ele tinha uma entrevista e o que ele deveria dizer nessa entrevista. Então as pessoas às vezes querem que o seu orientador mapeie todo o caminho que ele tem para seguir. E o mestre Masaharu Taniguchi responde, né, que ele não sabia exatamente como a outra pessoa pensava e uma palavra que para uma pessoa, uma expressão que para alguém vai soar muito bem, para outra talvez não soe tão bem assim. Algo que pode cair muito bem para alguém pode não cair bem para outra pessoa. E aí ele instrui para a pessoa fazer oração, se voltar para Deus, para que Deus coloque as palavras corretas na boca de si próprio, para que o outro cidadão, para causar uma boa impressão a essa pessoa. Mas ele diz que, isso não sei, não me recordo se no mesmo livro, na mesma passagem ou numa outra, mas ele instrui para quando nós tivermos uma entrevista de emprego, então não ficar tanto preocupado. É claro, a gente, dependendo da área, a gente dá uma estudada em algum assunto que pode ser importante na entrevista, mas não ficar tanto preocupado o que é que nós vamos dizer, mas simplesmente dizer que agradecer a Deus, dizer que Deus que está conduzindo um filho de Deus que vai se avistar com outro filho de Deus para demonstrar boas intenções. Então é isso que é importante, saber que nós vamos lá para demonstrar boas intenções. Eu lembro que eu trabalhei vários anos com publicidade, e então eu sempre desenhei, sempre gostei de escrever, mas mais a parte de desenho. Hoje em dia tem muito software gráfico, na época então a gente muita coisa que hoje são feitas, coisas que são feitas através de softwares que pululam por aí, eram feitas à mão, e então as pessoas que desenhavam eram mais valorizadas. Não sei como é que está esse mercado hoje, mas eu desenhava e queria trabalhar nesse ramo, mas era um ramo, na época, muito concorrido, e eu ia para entrevistas, né? E aí
não tem experiência, não tem experiência, porque existem coisas que são muito específicas, não é só ter um bom traço. E até que eu consegui um estágio numa determinada, num estúdio de merchandising, né, que fazia material de merchandising. Merchandising é a parte de exposição de produtos, né, então é um ramo da publicidade, da comunicação visual. Fiz esse estágio, acabando o estágio, então eu saí, aí fui para um outro local, eu não consegui outro emprego, fui fazer outro estágio, aí fiz 3 meses, e aí eu consegui meu primeiro emprego numa agência de publicidade, e essa agência, quando eu entrei, tinha entrado uma conta nova. Conta é um jargão publicitário que se refere ao cliente, né? Então tinha entrado uma conta nova, e assim eu estava, 2 meses que eu estava trabalhando ali, e eu não sei o que aconteceu, que eles perderam 2 contas grandes, quer dizer, tinha entrado perderam 2 contas grandes. E aí a gente já ficou meio apreensivo. Quando completou o 3º mês, aí eu fui demitido. E aí eu falei, bom, agora eu preciso de um outro emprego. E comecei, todos os locais que eu ia, eu fiquei, puxa, mas só 3 meses, eu tinha 2 cartas de estágio e um registro em carteira. E eu chegava lá, eu ia muito preocupado, tomara que ele não fale nada, tomara que ele não preste atenção. E parecia brincadeira, né? Puxa, mas 3 meses aqui, 3 meses, como meio torcendo o nariz, né? 3 meses. E aí, passando o tempo, aí um belo dia, eu estava lendo os livros assim, e aí justamente me deparei com esta parte que o mestre fala. São 2 filhos de Deus que vão se avistar para demonstrar boas intenções. Então eu fiquei 3 meses, não por incompetência, não por indolência, não por mau caratismo, nada disso. Então foram contingências, estágios de 3 meses e um emprego que houve um problema na empresa e eu fui demitido. Então eu pensei, é um filho de Deus que vai encontrar outro filho de Deus, nós vamos demonstrar boas intenções. Aí apareceu uma vaga, eu fui lá, aí a pessoa abriu minha pasta, olhando os trabalhos, e ele usa uma expressão, até hoje eu me lembro, né? Ele não perguntou de tempo, nada, ele só olhou os trabalhos e ele usou a expressão, puxa, você é bastante experiente. E eu fui contratado ali, né? Então a gente vê, quando nós mudamos a nossa concepção mental, isso se reflete no ambiente, isso também se reflete nas outras pessoas. Então a gente não manipula as outras pessoas, mas aquilo que a minha mente estava mostrando. Então se você vai para o emprego, você vai mostrar as suas qualidades. Se a minha mente, embora não falasse, a minha mente estava mostrando, olha, eu sou uma pessoa que só fica 3 meses. A outra pessoa vai perceber isso, ele vai tocar naquele ponto. No momento que eu pensei, eu sou um filho de Deus que vou mostrar boas intenções. Eu nem fiquei pensando, eu sou uma pessoa experiente. Nem era tanto assim. Mas ele diz, puxa, você tem bastante experiência. Então, tudo isso, aquilo que nós concebemos na mente é o que vai se manifestar. Também dentro do lar, né? Você tem o seu lar, se o lar está desarmonioso, você fica pensando, puxa, é um lar desarmonioso, aquela pessoa, e a gente sempre tem o culpado, né? O fulano, a culpa é dele, a culpa é dela. A minha esposa é difícil, o meu esposo é difícil. Aí as pessoas vão mostrar a sua face de difícil, principalmente casal. A mente do casal é muito reflexiva à mente do outro. Então existe o Bodhisattva que reflete os sons do mundo. A Sentinel fala muito sobre o Bodhisattva que reflete os sons do mundo. Isso é um conceito da lei mental, porque aparece personificada. Bodhisattva é um termo da cultura budista que quer dizer aquele que busca iluminação. Também pode ser dito que é o eleito de Buda. Então, o Bodhisattva tem esse sentido. E o Bodhisattva que reflete os sons do mundo é porque ele reflete a mente das pessoas. Por isso é dito que, às vezes, ele apresenta face de demônio, para mostrar, olha, como os seus pensamentos estão refletindo em mim como demônio. Você está reconhecendo que existe demônio no mundo, por isso que isso aparece. E pode ser dito que é um santo espelho, que ele está demonstrando o interior da nossa mente. O caro ouvinte, o caro espectador, se o seu lar está
feliz, brilhante, resplandecente de alegria, parabéns, isso é reflexo da sua mente que está reconhecendo esse lar resplandecente, repleto de alegria. Se o seu lar, por outro lado, não está bem, está desarmonioso, parabéns, porque no âmago deste lar existe um lar resplandecente de alegria e de felicidade. Basta você mudar a sua chave, mudar a sua percepção. Tem pessoas que dizem assim, mas a gente vai lá na Seitonye, parece que a gente está se enganando, fica pensando coisas que a gente não é. Enquanto você reconhecer dessa forma, não vai obter sucesso. Se alguém que está pensando assim, está se enganando agora, reconhecendo que existe um mundo de conflito, que existe um mundo de contendas. As pessoas se casam por quê? Porque se amam. As pessoas se casam em busca da felicidade. Ora, então o natural é que as pessoas vivam em harmonia. Isso é o natural. Saiu-se do que é natural para o que não é natural e nós concebemos um mundo de contendas. O mais forte domina o mais fraco. Então, o marido é genioso, tem personalidade forte, aí ele vai dominar o lar e ele vai impor as suas vontades e vai tiranizar os outros. A mulher tem a personalidade forte, então ela vai se sobrepor ao marido e vai dominar todo mundo. Esse não é o lar criado por Deus. O lar criado por Deus é que as pessoas se integram, trabalham em harmonia, trabalham e convivem de forma a colaborarem para o crescimento recíproco. Esse é o verdadeiro lar, em que as pessoas realmente colaboram mutuamente. Até tinha uma pessoa também que, lá no Japão isso, né? Que ela foi, ela havia se casado e aí foi procurar um vidente muito afamado, né? E esse vidente, então veja, o vidente, se a pessoa realmente tem esta capacidade, ele está olhando uma realidade que está manifesta ali, talvez até algo num plano mental, mas normalmente as pessoas atribuem a essas pessoas como um grau de iluminação. Isso não é uma capacidade de perceber alguma coisa, uma percepção. Necessariamente não são pessoas que têm alto grau de iluminação. Então é uma bobagem a gente entregar a nossa vida nas mãos de pessoas que eventualmente tenham algum tipo de capacidade paranormal. Inclusive porque existem algumas também que nem sequer têm, são pessoas de muito boa lábia, que sabem fazer uma boa leitura fria e o pessoal coloca a vida na mão dessa pessoa. Nunca terceirize a sua vida. A pessoa foi nesse clarividente aí e ele disse, olha, o seu casamento realmente é muito difícil, dificilmente vocês vão conseguirão viver felizes, porque você tem a natureza da água e seu marido tem a natureza do fogo. Quando vocês tentam fazer algo junto, um atrapalha o outro. Um quer arder, o outro quer esfriar e molhar. Então, não vão conseguir, o casamento é totalmente incompatível. E aí essa pessoa, por felicidade, veio a conhecer o Seitonye, aí assistiu uma palestra e ela viu o preletor falando exatamente isso que eu estou falando para os senhores agora, que nós temos a possibilidade de manejar o nosso destino, de determinar o nosso destino. Eu não sei de quem que é essa frase, diz que parece que era um roqueiro, eu esqueci o nome do cidadão, que a melhor forma de determinar o seu destino, aliás, a melhor forma de prever o destino é determinar como ele vai ser. Eu, por exemplo, determino que o meu destino será muito feliz e muito próspero. Então, isso eu estou plantando agora e aí nós vamos colher. Esta pessoa ouviu esta palestra e parecia uma coisa muito coerente, ela foi conversar com o preletor e ela disse exatamente o que havia dito o vidente, né? Ela falou, olha, a gente vive um inferno lá em casa, a gente não prospera, vivemos doentes, porque o vidente nos disse que meu marido tem a natureza do fogo e eu tenho a natureza da água. Então aí veja a sabedoria do preletor, ele disse, que ótimo, é a melhor conjunção possível. Quando o fogo quer abrasar tudo, aí vem a água para abrandar, para esfriar um pouco, para arrefecer os ânimos.
E quando está muito frio e úmido, vem o fogo e aquece tudo. Então é o equilíbrio perfeito, esse é o casamento ideal. Aí essa pessoa, sem mudar de marido, mudou o seu lar, porque ela mudou a sua forma de perceber as coisas. Ela mudou a sua visão. Então, essa virada de chave. Aí tem pessoas que chegam aqui em Seitianoye e ouvem esse tipo de ensinamento e pensam, uma mulher vem, pensa, meu marido que precisava estar aqui para ouvir essas coisas. Ele é muito pessimista. Aí Seitianoye fala em otimismo, ele é muito pessimista, ou ele é isso, aquilo. Aí o homem vem na Associação Fraternidade, está lá assistindo. Minha mulher que tinha que estar aqui, viu? Ela é difícil, ela tinha que estar aqui. Quem está assistindo esse programa agora, quem tinha que estar assistindo? Quem vai à sede da Seitianoye é quem tem que estar lá. Quem começa a ler é que tem que começar a ler. No momento que a gente muda, a outra pessoa reflete, né? A família é um organismo vivo. O casal é um só. Até a gente usava muito o termo metade da alma, né? Porque diz que juntava para formar um todo. O lar forma um todo, mas hoje em dia nós nos referimos a isso como alma gêmea, porque senão ficava aquele conceito que o ser humano, enquanto não se casa, é incompleto. Então preferiu-se usar esse termo de alma gêmea. Mas o fato é que formamos uma unidade. É como a concepção de um ser humano. Então tem uma célula feminina, um óvulo, e então é uma célula que está ali à espera de ser fecundada e uma única célula masculina que vai se juntar àquela célula feminina e aí dá origem ao zigoto e aí começa o desenvolvimento de um novo ser humano. Mas é uma célula que forma um novo valor. Um lar é justamente se formar esse novo valor. Um homem e uma mulher se unem em matrimônio, formando um novo valor e uma unidade. Então, o lar é uma unidade. Vamos conceber exatamente este mundo da imagem verdadeira, em que não existe um tentando sobrepujar o outro, principalmente as mulheres, né? Hoje em dia se fala muito, né, na emancipação da mulher, isso é muito bem-vindo. Eu sou defensor das mulheres, né? Em casa, fora eu, só temos mulheres, então eu sou pai de duas meninas, mas a mulher, a força da mulher é a docilidade, a flexibilidade. O homem é meio cabeça dura, cabeça dura não é um bom termo, né? O homem é mais inflexível, isso é a personalidade do homem, não é arrogante. Mas no final das contas, a mulher com a sua docilidade, ela direciona o lar. A mulher, nós podemos dizer assim, que a mulher é o inconsciente do lar. De 3 a 5%, dizem teóricos, né, que da mente humana corresponde à mente consciente. E 95% a 97% seria o inconsciente. Então, esse consciente é o aspecto masculino da mente, 5 a 3%. Então, veja o poder que a mulher tem. Às vezes a gente vê, tem isso é bíblico, né? Diz que o homem é o cabeça do lar, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Aí algumas mulheres arrogantemente falam, e daí que ele é a cabeça? Eu sou o pescoço que vai determinar para onde vai. E aí se eu ouço uma coisa dessa, como preletor Seitianoye, eu diria, minha cara, seu pensamento está totalmente equivocado. Não é nada disso, você não entendeu nada. Então qual é o correto? Eu diria assim, o homem é o cabeça e a mulher é o pescoço. Peraí, preletor, mas é a mesma coisa. Não, a questão é a atitude. A mulher com docilidade, com carinho. Porque nós, homens, Mestre Masaharu Taniguchi escreve, isso está no livro Seitianoye, né, ele comentando numa preletora que estava falando isso, mas ele colocou lá no livro, ele está abonando isso. Ele disse que os homens são meninos de barba. Então, todo homem é um meninão. No momento que nós, homens, somos valorizados, somos colocados numa posição de destaque, a mulher como pescoço vai direcionando o homem para a felicidade. Porque a felicidade do homem é fazer o que a sua mulher quer. Já pensaram nisso? Então não é a questão da disputa, mas a colaboração mútua. O marido quer chegar em casa e alegrar a sua querida. E a ela também.
Em casa, hoje as mulheres trabalham fora também, querem alegrar a sua família. Eu sou casado com uma preletora, né, que muito dedicada, e tem o dia que ela tem que dar aula no CEV, o Ciclo de Estudos da Educação da Vida. Pessoas que são educadoras se informem sobre isso, é maravilhoso, sobre a educação da vida, que não é uma coisa simplesmente voltada para nós educarmos as pessoas, também isso, mas para nós nos auto-educarmos, renascimento, como também temos o Círculo da Prosperidade, círculo que é voltado para os empresários e profissionais liberais, empreendedores de maneira geral. A gente tem muitos estudos. Então, mas ela tem os dias que ela precisa dar aula, né? E aí eu fico encarregado de cuidar do andamento do lar, né? Normalmente é o domingo, e vou lá preparar o almoço. Então eu também cozinho, porque eu estou falando, às vezes a gente relaciona essa coisa de cozinha com a mulher, né? Mas eu cozinho. Qual é a alegria? Que as pessoas cheguem e apreciem aquele prato. Eu não tenho um repertório muito grande, mais ou menos já sabe o que vai ter na mesa. Mas aí as filhas elogiam, ela elogia, e aí a gente fica feliz, né? Então aí é uma troca. A vida é isso, né? A gente está sempre oferecendo para as outras pessoas. Se existe alguma coisa que a gente pensa, puxa, mas ele não está fazendo isso por mim, por que você não está reconhecendo isso dentro da sua mente? Reconheça na sua mente que tudo é uma colaboração mútua. Então, sua mulher, o seu marido estão trabalhando para o bem comum, um para servir o outro, para servir a sociedade. Sempre pense o seu trabalho é um trabalho para servir a sociedade. Aí você será recompensado, virão remunerações melhores, virão mais negócios e assim por diante. Eu recebi por internet, vi muita coisa boa e coisas que não são tão boas assim. Eu recebi pela internet, não sei quem é o autor disso há muito tempo, mas uma passagem que uma pessoa chega, então tem uma pessoa entalhando madeira e ele pergunta, o que você está fazendo? Aí eu estou entalhando madeira. Sim, mas estou entalhando madeira. Aí ele chegou para um outro que estava lá no outro canto, vários operários trabalhando. Aí ele perguntou, tinha outro lá que também estava entalhando madeira, e você o que está fazendo? Estou fazendo um altar. A gente tem uma visão mais ampla. Aí tinha outro que estava fazendo o trabalho, não sei se era carpintaria também, ou no caso, entalhando madeira, né, mas fazendo outro trabalho. Uma coisinha simples, talvez assentando um tijolo ali, e perguntou para ele, o que você está fazendo? Eu estou edificando uma grande catedral. Então, o seu trabalho, por mais simples que ele seja, você está edificando uma grande catedral para tornar feliz muitas pessoas. Compreenda isso, você está oferecendo para o mundo e o mundo vai te recompensar abundantemente. Faça desinteressadamente, isso retornará a si. E você está fazendo isso para a felicidade, você que é jovem, está trabalhando para a felicidade do papai e mamãe, para retribuir tudo que eles fizeram por você, para os seus irmãos, e sempre para a família, para doar para as outras pessoas. E também para doar para os irmãos da humanidade e para os irmãos da natureza. Nosso trabalho, sempre penso, o trabalho é um trabalho para vivificar o mundo, para vivificar todos os seres. É isso que nos fala esse livro, Orações Diárias, orando para a grande harmonia entre Deus, natureza e seres humanos. E iniciando da harmonia entre nós, seres humanos, com seres humanos. Então, o mundo é um mundo maravilhoso. Aquilo que nós compreendemos e aprendemos e concebemos na nossa mente é que se torna realidade. Henry Ford disse, sempre que você pensa, eu posso realizar algo, ou quando você pensa, eu não posso realizar algo, você está sempre certo. Então, agora é melhor a gente pensar, eu posso realizar isso, eu posso remodelar a minha personalidade, eu posso mudar a minha concepção de mundo, eu posso estabelecer a paz no meu lar. E o mestre Masaharu Taniguchi, no início de um determinado livro, ele diz assim, você despertou, renasceu hoje e você é o líder que traz a paz ao mundo. Se você trouxer a paz, pelo menos ao seu campo mental e à sua família, você já está contribuindo para a paz no mundo. Então, grandes bênçãos na sua vida, tenham um destino cada vez mais feliz a partir do hoje, do agora. Agora é o momento, agora é o momento que nós concebemos a felicidade, a prosperidade, a harmonia na nossa mente. Muito obrigado, felicidades a todos. Muito obrigado, muito obrigado. Venha participar do maior evento espiritual da Seichonoye do Brasil. No dia 14 de abril de 2024,
manifestaremos amor e gratidão aos nossos antepassados e entes queridos na 68ª festividade do Santuário Roseau do Brasil. Na mesma oportunidade, viveremos a 40ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, momento de orar pelas almas que não puderam ingressar na escola da vida terrena. Venham fazer parte de uma atmosfera de consagração para ler em voz alta e em conjunto com milhares de pessoas a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade em gratidão aos seus antepassados. Ao comparecer ou assistir na modalidade virtual e enviando os registros espirituais, você garante que as almas dos seus entes queridos sejam convidadas para participar e receber as orações da festividade. Nos registros espirituais, escrevemos os sobrenomes das famílias, nomes de entes queridos já falecidos e de anjinho que não chegaram a nascer neste mundo, mas foram reconhecidos. Você encontra informações sobre como preenchê-los e explicações mais aprofundadas acessando a página da festividade do Santuário Roseau dentro do portal da Seitonê do Brasil, sni.org.br. Lá, veja como preencher os 3 tipos de registros espirituais: almas dos antepassados da família, alma individual e sublime e abençoado anjo do reino de Deus. Uma vez no santuário, os nomes inscritos nos registros espirituais são consagrados e passam a receber 5 orações diárias com a leitura das sutras sagradas e cantos em louvor efetuadas por oficiantes por no mínimo 1 ano. Além de encontrar e poder preencher os registros espirituais nas sedes da Seitonê espalhadas pelo Brasil, agora você tem à disposição mais opções para efetuar as inscrições. Você pode preencher a relação dos nomes e enviar ou para o e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br ou usando o número de WhatsApp 11 50 14 2246. Vale lembrar que desde o ano de 2022 você pode acompanhar uma vez por semana a transmissão ao vivo pelo YouTube da primeira das 5 orações diárias realizada no Santuário Roseau toda quarta-feira às 6 horas da manhã. Participe! Aproveite para estreitar e renovar os laços espirituais com aqueles que são as raízes da sua vida. Envie os nomes, venha ou assista a transmissão ao vivo, unindo-se a milhares de pessoas de todo o Brasil e do mundo inteiro. 68ª Festividade do Santuário Roseau do Brasil, 40ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, 14 de abril de 2024. Presencialmente na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seitonê de Ibiúna e ao vivo pelo canal da Seitonê do Brasil no YouTube. Mais informações no website sni.org.br, acessando a aba Seitonê Doutrinário. Manifeste seu amor e gratidão aos seus antepassados e entes queridos ao preencher e enviar registros espirituais para o maior evento espiritual da Seitonê do Brasil. Muito obrigado!